foi? Sim. Iniciamos? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou botar um silencioso. Tá. Estamos aí para mais uma live. Vamos falar hoje um pouco sobre profecias. Boa noite, Márcio. Marcelo. Boa noite, Marcelo. Marcelo Souza. Mandar um abraço aí pro Gustavo Scheffer, pro Josenir e pro Pablo Cabeleireiro. E eu quero mandar um abraço para minha mãe, para meu pai e para você. Teu pai não dá, né? Boa noite, Isabela. Boa noite, Marlene. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre profecias, tá? Como nós temos nesses dias aí desse vírus, a gente tem visto muita gente postar profecias, principalmente coisas do Velho Testamento, né? Sobre os dias de hoje, dizendo que isso foi predito lá em tal lugar, que foi predito aqui, que foi predito ali, e hoje muitos também têm se autodenominado profetas, né? Então a gente quer conversar com vocês a respeito disso, se realmente existem esses profetas, isso é verdadeiro, não é? Da onde que eles tiram base para isso? E nós vamos tentar mostrar na palavra aquilo que a gente tem entendido sobre profetas, tá? E sobre profecias, tá? Então, se vocês quiserem nos acompanhar, nós vamos começar com Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 14, tá? A partir do versículo 14, aqui é o próprio Jesus falando, ele diz assim, ó: e os fariseus que eram avarentos, se vocês pegar depois lá do 1, porque não dá pra gente ler tudo, porque senão a gente acaba se estendendo muito no tempo, tá? Lá do capítulo, do versículo 1 até o 14, ele vai falando ali sobre o servo mau, o servo bom, o servo fiel, o servo infiel. Por quê? Porque os fariseus eram um povo muito avarento. Então aqui no versículo 14 ele diz assim, ó: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Versículo 15. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Olha como o texto já começa sendo taxativo. Ó o versículo 15. Ó. E disse-lhes Jesus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Faço um parênteses aqui, esse texto dá para falar sobre isso também. O versículo 15 aqui, vocês podem ver que Deus está falando de pessoas que gostam de se justificar perante pessoas. Vocês não têm visto nesses dias aí muita gente arrecadando comida, arrecadando isso e ficar postando no Facebook o que está fazendo? Olha o que o texto diz, ó, vou ler de novo. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Olha o que ele continua dizendo. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Olha só. Tudo que tu faz para te aparecer, para Deus não tem validade nenhuma. Tem validade para os homens. Para os homens. Para as pessoas tem validade, mas para Deus nenhuma. Né? O texto está sendo bem específico. Aí o versículo 16, que é o texto que nós queremos entrar, diz assim, ó: a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É necessário dizer que aqui Jesus está falando para quem?
Para judeus. Antes da cruz. Antes da cruz. O templo ainda existia. O templo lá de Jerusalém. Então aqui Jesus está falando para os judeus. A lei e os profetas duraram até João. De João para frente não existe mais profetas. O texto é muito claro a respeito disso. Se alguém tem dúvida, aí é uma questão de interpretação sua. Mas o texto está sendo bem claro. Olha o que Jesus fala. A lei e os profetas duraram até João. E a gente fica com o que Jesus disse. Claro. Ponto pacífico. Para nós não há nenhuma dificuldade de entender. E a conversa com ele ali naquele momento, já começou falando. Com quem que ele estava falando? Com o público dele do momento mesmo, eram os fariseus. Isso. Então ele estava falando com aquela agressividade porque estava lidando com uma turma bem complicada. Os fariseus eram líderes religiosos, eles então dominavam sobre o povo, eles tinham mais eles não repartiam e eles eram ricos. E na sequência depois vem a parábola do rico e do Lázaro, né? Empreendendo Jesus ali é o amor à riqueza e tem que ser ensinando o desapego à riqueza. Só que era, como eu estava falando com os fariseus, ele estava pegando bem na ferida deles, que era a avareza, era a vontade de se aparecer por ter um posicionamento de liderança e a riqueza deles que eles retinham, né, pra não sei para quê, porque depois que morre não leva para lugar nenhum. Isso. Então no versículo 16 de Lucas 16, versículo 16, ele diz bem claro: a lei e os profetas duraram até João. Pronto. Não tem mais discussão em cima disso. Tem profeta hoje? Não existe profeta nos dias de hoje. Então, se tem profeta nos dias de hoje, o próprio Jesus mentiu. Tá? Então, se Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João, eu acredito nele. Eu não acredito em outra pessoa, eu acredito nele. A minha fé é baseada e consumada nele, então eu prefiro acreditar nele. Aí ele vai dizer o texto aqui, ó. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Por que na época dos judeus era necessário força para entrar? Porque existia toda uma ideologia judaica implantada na cabeça. Existia toda uma força contrária. Para te sair daquele meio e para te convencer pessoas que também estavam naquele meio para entrar no reino, tinha que ser a força. Tinha que ser assim, não tinha outro jeito. Falando para judeus. Aqui ele não está falando para a igreja da graça. Tá? Então, é um texto bem claro que a lei e os profetas duraram até João. Por quê? Porque na igreja não precisaria de profetas. Nós vamos entrar agora e vamos falar sobre isso. Só dar mais uma acrescentar aqui. Ele cita a lei como a dada por Moisés e os profetas como pessoas selecionadas para exercer aquele dom, ou aquela missão. Pessoas escolhidas a dedo, Isaías, Daniel, Oséias, Joel, escolhidas a dedo, homens separados para isso. O Novo Testamento também fala sobre profetas, e a gente vai ver no decorrer. A gente falou que encerrou-se, assim como Jesus falou, ali em João encerra-se a lei e os profetas, né? Assim como Jesus falou. Mas é citado no Novo Testamento ainda os profetas. E a gente vai discorrer no assunto e a gente vai chegar lá, fica tranquilo. Chega lá. Hebreus capítulo 1. Aqui já falando para a igreja. Tá? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo igreja 1. Judaica aí também. Isso. Hebreus capítulo 1, ele começa dizendo assim, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui, nós cremos que Hebreus foi Paulo quem escreveu, né? Muitos têm divergência, porque a carta não diz especificamente o nome, mas dá a entender pelo que diz em Hebreus 4 ali, quando ele fala sobre pedindo para Timóteo trazer a capa dele, então dá a entender que é Paulo que escreveu essa carta. Então ele diz assim, ó, o versículo 1 de Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, ó, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós
falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui está corroborando com aquilo que foi falado lá, né? Lá em Lucas 16. A lei e os profetas duram até João. E Hebreus corrobora com isso, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem faz também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu quero abrir só um parênteses, que conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo as besteiras que a gente já fez no passado por não conhecer o Evangelho. Aqui pode ver que no versículo 3, ele diz assim, ó, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então nós fomos purificados dos nossos pecados. Eu quero dizer para você assim, ó, você que hoje é um cristão e que não tem muito costume de ler a palavra, se alguém algum dia te oferecer um congresso de libertação, não vai. Tá? A gente já passou por isso. E não precisa você ir, tá? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Toda a nossa justificação é em Cristo, é na cruz. Nós não temos necessidade, depois de crer no Cristo, de receber Ele como Senhor e Salvador, de fazer mais nenhum processo de purificação, de isso, daquilo outro. Entendeu? Boa noite, Janilton. Janilton. Então, essa é a nossa maneira de enxergar o Evangelho hoje. Não há mais necessidade de você participar. Se alguém te convidar para vai ter um congresso de cura e libertação, não vai. É só conversa fiada, tu vai só gastar o teu dinheiro, porque se tu não acreditar na obra da cruz, nada vai resolver na tua vida, tá? Porque se ele purificou todos os nossos pecados, o que sobrou para te ficar purificando e purificando e purificando? Tu vai abandonar atitudes carnais e vai começar a usufruir das atitudes espirituais. O restante ele fez tudo na cruz, gente. Não tem como ficar se limpando e se limpando e se limpando e se limpando. Nunca vai limpar. Não fecha a conta, porque na verdade a gente nunca teve o poder de limpar, tanto que foi preciso ele vir para limpar. Não compete ao homem o poder de se limpar. A gente é lavado pelo sangue do Cordeiro. As pessoas confundem, muitas vezes eles acham que pelo fato de repente você ser um cristão, você não pode falhar mais de maneira nenhuma. E isso está completamente errado. Porque o apóstolo Paulo também fala em Romanos 7 que essa carne, esse corpo ao qual nós ainda habitamos, ele é sujeito ao pecado. Ele tem o problema do pecado nele. Então, o que a Bíblia nos exorta é tentar andar em espírito. Por quê? Porque se eu andar na carne, eu vou fazer besteira. Quanto mais eu ando em espírito, melhor para mim. Quanto mais eu andar na carne, pior para mim. Então tu tem essa escolha. Nada a ver com salvação. Salvação tu já tem, tu é salvo. Tu é um ser salvo. O que é salvo em ti é o teu espírito, não é a tua carne. A tua carne não presta para nada. Então, por isso que eu muitas vezes fico de cara com muitas pessoas que tentam ter uma aparência de santidade, que é aquilo que Jesus estava falando para os fariseus lá atrás, dizendo que eles eram avarentos, que isso. Jesus precisou ficar o tempo inteiro batendo nos fariseus para mostrar para eles que eles não eram aquilo que eles pensavam que eram. Porque tem pessoas que pensam que por ter uma aparência de santidade, usar uma roupa de santidade ou coisa assim, já é santo. Não é. Não tem nada a ver. O que o Senhor nos santificou foi no Espírito. Como nós temos domínio sobre a nossa carne no Espírito, a gente tenta viver uma vida regrada. Nem sempre vai conseguir. Por quê? Basta você fazer um teste assim, ó. Tu é um cara espiritual, tá ali em oração, um cara cheio, né? Tá cheio, tá... Aí tu pega o carro e sai, e ali na esquina um cara te fecha a frente. Já a carne já vem à vontade de mandar o cara para tudo que é lugar. E muitas vezes, dependendo da maneira que for o negócio, tu até manda, para mostrar como a nossa carne ela tem problema. A nossa carne é assim. Nós vamos andar com ela até os últimos dias da nossa vida. Então, é uma briga de carne e espírito, né? Que muitos dizem que é demônio.
né? Que não é demônio, é carne. Carne e espírito. Mas isso não vamos entrar nisso agora. Então, continuando o que nós estamos falando sobre profetas, o texto hoje é sobre profetas. Existem profetas hoje? Nós estamos debatendo sobre isso. No nosso entendimento, não existe profeta. Por quê? Lucas 16, Jesus falou. Hebreus 1, o apóstolo Paulo, a gente entende, falou também. E agora eu queria que vocês abrissem aí em Efésios, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim, ó. E ele mesmo deu. O que é dar, Frank? Ele dá, entregar, daí é teu. Mas quando ele te dá, o que acontece? Tu tem um compromisso, um propósito. Um dom. Deu é um dom. É um dom que tu tem. Uma dádiva. É uma dádiva. Entendi. Entendesse? É uma dádiva que tu tem. Então ele diz assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Nos originais aqui não fala pastores, tá? Nos originais fala guias. Guias, tá? Não é pastores. Esse pastores ali é uma adaptação, né? É uma adaptação, tá? Então, e aqui não é doutores também, é mestres. Naquela época se chamava mestres, tá? Então, ele diz aqui, ó, no versículo 11 de Efésios 4, e ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. Se você quiser saber qual foi a função de profetas e apóstolos na igreja, a mesma carta, Efésios capítulo 2... ali tu estava no capítulo 4, né? O capítulo 4. Já dando detalhadamente os dons que Deus estava repartindo. Como que a gente sabe o que é os dons? Porque a gente volta lá no capítulo 2 e é uma sequência, uma quarta escrita, ele vem sobre um assunto e vai dissertando sobre aquele assunto até chegar no capítulo 4 ou 11 que você leu. Agora vai chegar no versículo... Ele diz assim, ó, no versículo... Tirasse da... Não, ele corta aqui. Deixa eu achar aqui, só um pouquinho que nós já nos achamos. Efésios... Você cobre aqui? Abre aí, Efésios capítulo 2. Então Jesus... Tá, não, é que o celular ficou na frente. Tu conseguiu abrir, não? Não, mas posso abrir. Então abre aí. Efésios capítulo 2. Meu celular está bem na frente do texto. Efésios 2, a partir do 19. 19. Diz assim, ó. Então, dois capítulos antes do capítulo 4 que a gente já estava lendo para você, que comenta lá sobre os dons de apóstolo, de profetas e mestres e guias e tudo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tá. Era isso? É isso aí. Então, o versículo 20, é o 20 que diz fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso. Então vocês podem pegar aqui no versículo 20, vai dizer aqui, ó, que apóstolos e profetas serviram para fundamento, tá? Essa foi a função deles. Fundamento, eles fundamentaram, tá? Os primeiros apóstolos e os profetas, eles fundamentaram. Depois, qual é os que ficaram? Depois de fundamento. Pode ver que ele usa só apóstolos e profetas aqui no capítulo 2. Por quê? Porque apóstolos e profetas serviram para fundamento. O texto está sendo bem claro aqui. Aí depois no 4, ele vai dizer aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos e profetas, que era dom. Dom. Não era, aqui não está falando de cargo. Está falando de dom, tá?
Então ele deu uns para apóstolos e profetas, e outros para evangelistas, guias e mestres. Então esses três aqui são os que continuam a edificar a igreja. Com qual objetivo? Versículo 12 de Efésios 4. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Para que serve tudo, então? Com um objetivo só. Para que ele deu os dons? Ele deu os dons para uma coisa. O dom é para isso, ó. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, edificação do corpo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O objetivo é esse. Mais nada. Não é para fazer essa... Isso que a gente vê hoje, né? Que vocês já estão acostumados a saber o que a gente está vendo hoje aí, né? O objetivo não é mais apontar o Cristo, mas é apontar o homem, né? O homem gosta muito da bajulação. Então eles acabam pervertendo o evangelho. Tu ia ler um texto de Coríntios ali, não ia? Uhum. Tem uma passagem de Coríntios ali que é muito interessante também, que fala sobre essa questão dos profetas. Dom de profecia, ele vai tratar ali a superioridade do dom de profecia. Ele fala como dom, e aqui vai estar bem esclarecido, né? Acima do dom de língua. Mas nós não vamos entrar em dom de línguas agora, né? Vamos falar somente do dom de profecia. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz assim, ó: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Não é trazendo um mistério, não é trazendo uma coisa, o futuro vai acontecer assim, eu te livrei de um acidente não sei aonde e tal. É edificando, exortando e consolando. Na sequência, versículo 29 do mesmo capítulo. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, quando uma pessoa vem com uma profecia para você, diz, não, eu tenho uma profecia de Deus, você tem a capacidade e o direito dado pela palavra de conferir se aquilo ali está certo, se está batendo. Se é uma profecia para te consolar, para te exortar e para te edificar, legal. Se for uma profecia para dizer que Deus diz, julga, né? Se Deus me disse que isso e aquilo, julga. Pergunta para Deus, se Deus falou com ele, fala contigo também. Vamos lá. Se porém vier revelação de outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos, olha só, aqui desconstrói a questão de eu sou profeta sobre a tua vida. Primeiro porque Jesus disse que a lei e os profetas acabam em João. Encerra em João. Então, aí vem o amigão aí dizendo, eu sou profeta e trago uma palavra porque isso, assim, diz o Senhor, tal. Aquilo que a gente conhece bem. Você vai poder avaliar pela palavra. Quem é profeta no novo pacto? Sequência. Versículo 31. 1 Coríntios 14, versículo 31. Estou seguindo o texto. Porque todos podereis profetizar. É um ou outro? Não. Não, é todos. Porque todos podereis profetizar. Um após outro. Para todos aprenderem e serem consolados. Então, todos têm oportunidade e têm o privilégio e têm um dom de dar uma palavra de consolação, de exortação e de consolo e edificação. Todos têm essa oportunidade. Eu posso ser um profeta sobre a vida do Sander, o Sander sobre a sua vida, você sobre a minha, e cada um, e isso edifica o corpo, edifica a igreja. Quem é que aparece? Cristo. Não aparece eu com um dom, que o meu dom é de... O teu também é, e o do outro também é, e do outro também é. Desde que esteja em linha com a palavra. Por isso que pede para você julgar. Se eu falar alguma coisa para ti, Sander, Deus está me dando uma direção para assim. Tu tem a capacidade de julgar. Não, realmente, Deus está
tá me confirmando também e tal. E a palavra também me dá respaldo para isso. Amém, gente? Ninguém mais de eu me exaltar que eu sou profeta sobre a tua vida. Então eu tô virando um cabeça. Né? E cabeça é Cristo. Isso. Quer dar sequência? Quer comentar aqui? Sim, essa questão da profecia, eu quero deixar assim bem claro para vocês o que eu tenho visto muito, o que a gente, nesse muito tempo congregando com muitas pessoas, o que a gente acabou vendo. O profeta de plantão, a profecia dele é completamente sem, vou usar o nosso linguajar aqui do sul, sem futuro, né? Uma coisa sem nexo, vamos dizer assim, ó. Um profeta eu vejo muito na internet hoje, gravando live, rapaziadinha nova, eis que eu profetizo para ti essa noite que o Senhor está contigo. Poxa, se eu sou um cara que tem um mínimo de conhecimento na Bíblia, eu preciso que alguém profetize isso para mim, que o Senhor está comigo. Se ele mesmo diz que ele habita em nós a partir do momento que eu creio nele, eu preciso de alguém ficar dizendo que Cristo habita em mim? Estaria conosco todos os dias até a consumação. Então, quer dizer que eu não tenho confirmação daquilo que eu acredito. Entendeu? Então, por aí tu já vê. Aí tem os outros que, profetas, do que eu já vi aí, fica chamando as pessoas pelo nome. Ô, tu é o Frank. Aí o Frank tá lá no canto, sentado, o cara, ó, tu é o Frank, né? O Frank já levanta numa choradeira, ai, Deus se lembrou de mim. Ô, gente, olha se tem alguma reunião dos irmãos no passado, na igreja primitiva, do apóstolo Paulo, Pedro, João, ficaram numa reunião chamando as pessoas pelo nome. Tá entendendo a palhaçada? Se o negócio não for para edificação, como diz a palavra, é para edificação. Edificação no quê? Na palavra. Tem que ser para edificar, para me tornar um pouco mais inteligente. Se não for, tudo que passa disso é besteira. Eu tenho aqui na frente da minha casa, nós temos uma congregação na frente da minha casa aqui, que eles são mais ou menos em torno de 2 horas, 3 horas de culto. Fica o tempo inteirinho no culto ali. Depois depois de um certo tempo eles começam no culto ali. O Senhor está me revelando. Esses dias atrás até eu fiquei sentado ali dando uma olhada, para ver como é que é o negócio. Ficou um ali. O Senhor está me dizendo que uma pessoa hoje ia sair de casa com o filho na bicicleta e ele ia cair e ia bater a cabeça, mas o Senhor livrou. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa em nome de Jesus? Quem é essa pessoa em nome de Jesus? E ele ficou, quem é essa pessoa em nome de Jesus? Até que um levantou, porque de certo cansou, aí levantou a mão e ele disse, vem cá receber a tua bênção. É nisso que o povo cristão virou hoje, sabe? Ficar escutando esse tipo de besteira. Agora, se eu vou para um culto, para uma reunião, que é para me edificar, ficar mais inteligente, se é para mim ir para lá ficar escutando um cara dizer, ó, hoje tu ia levantar e ia tropeçar num tijolo, Deus te livrou, o que é isso, gente? Vamos ser maduros, vamos ser inteligentes. É que na reunião da igreja, a igreja tem que ser edificada. Não tem como eu edificar só um. A Mariazinha foi lá no culto, e aí eu vou dar uma palavra para Mariazinha. Espera a reunião terminar, fala e fala com a Mariazinha, sem ninguém ver. Agora aproveita a ambiência do culto para entregar uma palavra, mas a reunião da igreja é para edificação da igreja. Então, como você pode isolar um ou outro no momento do culto, no momento da reunião, no momento do encontro, né, como você chama, não dá, porque a palavra não dá respaldo. A reunião da igreja é para edificação, para consolar, para exortar, é para todo mundo crescer junto. E quem é que tem a exortação, a consolação e a edificação? É a palavra. Então toda pessoa que profere, porque profeta vem de proferir, toda pessoa que profere a palavra, ele está exercendo um dom de profecia. Ele está proferindo a palavra para ti, para que tu possa te edificar junto com os irmãos. Ter mais entendimento, mais sabedoria. Porque a palavra de Deus, ela vai tendo a condição de nos deixar um pouco mais inteligente. Sair dali mais edificado. Eu fui num culto, lá foi explicado realmente o evangelho, eu saí dali com mais entendimento, com mais sabedoria. Agora, quando tu vai num lugar que é um berreiro só, né? Língua estranha para tudo que é lado, o cara faz isso, faz aquilo outro, rodopia num pessoal. Meu, que edificação, irmãos, tem nisso? Se não é só para carne. Fica até estranho, porque aí um irmãozinho que é mais simplório e tal, olha lá, Deus se revelou mais para aquele lado que para mim, volta para casa aborrecido. Se tu dá a mesma porção para todo mundo volta contente para casa, porque recebeu a mesma porção. Uhum.
Quando as cartas foram feitas, quando o apóstolo Paulo deixa as cartas para a igreja, ele pede para a de Laodiceia para ser lida em Éfeso, na de Éfeso, e a de Éfeso ser lida em Laodiceia. Por quê? Porque ele pedia para que algumas cartas, não todas, algumas cartas corressem em alguns locais. Para quê? Para que a carta fosse lida. Certa vez eu usei um termo assim, antes de nós ter WhatsApp e internet, a gente dependia só de correio, vamos dizer assim. Eu estava lá na Bahia e fiquei 4, 5 meses lá na Bahia sem ver a minha família e mando uma carta para cá, para minha esposa ler com meus filhos. Aí a minha esposa pega a carta e vai ler e vai só dizer assim, não, teu pai está bem. Não, os filhos vão querer sentar, não, eu quero que a mãe lê para nós entender como é que o pai está lá. As cartas, quando Paulo deixou, é para ler ela, de cabo a rabo, para te entrar nela, para te saber o que ele está querendo dizer. O que mais tem hoje são pessoas que pegam a Bíblia, pegam um versículo... Tudo posso naquele que me fortalece. E dá-lhe em cima daqui dali, fica colocando experiência pessoal. Você não está ali para colocar a tua experiência pessoal. Quando é reunião da igreja para o Senhor, porque o culto é para o Senhor, é para edificação, é para te falar o que está na palavra. Porque nem sempre o que aconteceu contigo vai acontecer com o outro. Então, o que está na palavra é para todos. O que foi para a tua vida é para ti. Vida. E tu não pode fazer doutrina em cima daquilo que foi para a tua vida. Tem gente que diz que um dia teve um sonho, que viu um anjo, não sei o que, fica para ti. Porque se Deus não mostrou para outro, o outro vai se frustrar. Vai achar que Deus não está com ele porque mostrou para ti. Então se a coisa não vai edificar outra pessoa, não fala. Deixa aquilo ali como uma experiência para ti. Não usa isso como doutrina. Fala o que está na palavra. As pessoas vão querer entender o que está na palavra. E a palavra vai te edificar, ela vai desbravar, ela vai te abrir um entendimento, ela vai fazer tu se colocar diante de Deus de uma maneira melhor. E a igreja vai ficando unida na fé, como diz o texto. Se a igreja tivesse um pouquinho mais conhecimento ou compromisso com a leitura da palavra, ela poderia fazer isso que o versículo 30 aqui fala. Versículo 31. Porque todos podeis profetizar, um após o outro, para que... Não esse aqui, o do 29. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Como é que tu vai julgar se tu não tem entendimento da palavra? Tu vai aceitar o que está sendo falado. Então, no ambiente de culto, de reunião, tu tem que ter oportunidade de falar, olha gente, a Bíblia diz assim, vocês estão pregando assim. Quando não existe essa oportunidade, não sei se é o culto da igreja, gente. Às vezes é o culto de um rebanho só, conduzido por um só, que não é o Cristo. O rebanho conduzido por Cristo, todos podem julgar e receber sim ou não a palavra que está sendo dita. A gente não veja isso no meio do seio da igreja. É que daí o que acontece? A pessoa, quando ela vai criando uma certa função e um certo respeito, chega um momento que essa pessoa não é mais questionada por ninguém. Todas as pessoas ficam com medo de questionar. Eu vi na televisão, creio que muitos viram na televisão, tem um certo líder de um certo local, que lá ele prega sobre cura o tempo inteiro. Cura o tempo inteiro. Cura. Tá com dor debaixo do braço, tá com dor aqui, tá com dor ali, tá com dor nas costas. Quando veio esse vírus, ele estava fazendo uma live dentro da instituição, de máscara, e falando sobre o dinheiro, que ele precisa do dinheiro para pagar o aluguel. Mas assim, daí ele fica a vida inteira falando sobre cura. Aí quando tem um vírus ele não consegue curar? Não sou estranho? Cadê os irmãos que congregam com esse cara para chegar nesse cara e dizer assim, cara, tu tá a vida inteira aqui em cima pregando sobre cura. E agora que nós precisamos realmente da cura, daí cadê a cura? Então, a Bíblia tem que nos deixar inteligentes. Eu tenho que ficar inteligente. Eu não posso mais ser manipulado ou enganado de qualquer maneira. O nosso convite, quando a gente faz essas lives, não é para você só ficar... a partir de hoje eu vou virar quero bater em todo... Não é para ficar batendo, mas é para te ser um crítico. Analisar. Tá errado? Tá certo? Por que estão fazendo assim? Por que estão fazendo assado? É necessário isso? Não. Isso é necessário? Isso é. Então, tudo
que a gente vai fazendo, a gente vai entendendo o que é necessário e o que não é. Hoje nós estamos falando sobre profetas, mostrando para vocês dentro da palavra que não existe profeta, existe dom de profecia, que então, é bem diferente de profeta. No antigo do pacto, pessoas eram profetas. Hoje o próprio Espírito de Deus te usa como... É o próprio Deus te usando com essa profecia. Ele é somente um dom, não é você. Quando você profere a palavra de Deus, quando você declara o Evangelho, quando você anuncia Cristo, você está profetizando. Isso eu posso fazer, isso você pode fazer. Então é um dom que Deus está te usando para transmitir algo para outro. Qualquer um pode fazer. E então é um dom, não é tipo, o Frank, ou somente o Sander, ou somente... Não, qualquer um pode fazer. Então ele estende a todos. Porque é tu fazendo? Não, é ele em ti. E antes era o profeta? Deus falava com o profeta. E o povo todo tinha que ouvir pelo o profeta. No novo pacto, não. Todos têm o direito de profetizar, porque Deus, você leu Hebreus, Deus se revelou em Jesus. Ele está completo, ele foi tudo aquilo que ele falava em partes pelos profetas, foi revelado tudo em Jesus. O que mais tem para proferir? A não ser Jesus. Né? Você vai profetizar Jesus. O que já está... A não ser que... O restante também, o que as pessoas fazem é adivinhação. Boa noite, Josué. É adivinhação, proferir futuro. Isso aí um esoterista faz. Do espírita faz. Um paranormal faz. Cartomante. Então, é um poder da carne. É mental. Isso aí é uma técnica, uma ciência mental. Não dá de agregar isso a querer colocar forçosamente ao dom de proferir, de profetizar. O dom de profetizar é anunciar Cristo, gente. O profeta de plantão, o profeta já que é profissional, já existem os profetas que são profissionais. Eles vão aprendendo com o tempo a lidar com as pessoas. Eles ficam na porta de instituições, ou lá na frente, eles ficam só observando. Entrou a instituição aqui, a maioria das mulheres costuma usar saia. Entrou uma de calça, ele já se antena. Se ele tiver que entregar uma profecia, ele vai entregar para aquela pessoa ali, porque automaticamente ele já prevê que aquela pessoa ali não é dali, ou se ela está desviada. Então o que acontece? Quando ele for entregar uma profecia para essa pessoa, ele já vai nela e diz assim, eis que o Senhor está te chamando de volta para os caminhos. Porque na cabeça dele ela se desviou porque está usando calça. Entrou um cara ali com o cabelo pintado de loiro. Ele já entende que entrou uma senhora que normalmente hoje uma senhora... vamos dizer assim, uma senhorinha já de bastante idade, está lá dentro, bem acima do peso, desanimada com a vida, né, não tem mais relacionamento em casa direito, coisa. Ele já sabe que essa pessoa está sofrendo, que na realidade todo mundo tem algum tipo de sofrimento. Mas ele vai direto na ferida. Eis que o Senhor tem visto o teu sofrimento. Poxa, gente, todo mundo... Deus, né? Até o cara está vendo o sofrimento da pessoa. E Deus está vendo o nosso sofrimento o tempo inteiro. Já é lógica, né? Ele sabe o nosso sofrimento. Mas só que assim, ele falou em Paulo que nós, na carne, teríamos tribulações. Passaríamos por dificuldades. Então isso não precisa nenhum profeta ficar me dizendo para mim, né? Dizendo para mim que, Deus está vendo o teu sofrimento. Mas é lógico que eu sei que Deus está vendo o meu sofrimento. E ele está mandando te dizer o quê? Aí quando ele vem com esse Deus está mandando te dizer que a partir de hoje, a promessa na tua vida... Não, para aí. Qual é a promessa que o Senhor tem para a minha vida? O motivo dele ter morrido na cruz foi para quê? Para trazer salvação. A partir do momento que eu creio e recebo ele, eu sou salvo. O que mais que eu quero? Será que esse ato dele precisa de mais coisa? Aí eu estou sendo o quê? Um egoísta. Porque não tem obra mais perfeita do que aquela obra feita na cruz. E todo cristão que espera em Cristo nessa vida, quer receber bens, quer receber isso, quer receber aquilo, ele não entendeu o sacrifício que foi feito naquela cruz. Dali para frente, como diz Paulo, se eu tiver com o que me vestir e o que comer, eu estou agradecido. Por quê? Porque Paulo tira da carne toda a vontade que a carne tem, que a carne ela quer carro bom, ela quer casa boa. Não estou dizendo aqui que seja errado, mas o foco não pode ser esse. Então é onde os profetas de plantão pegam as pessoas, é nisso. A pessoa estava passando dificuldade financeira. Eis que Deus mandou te dizer que aquela tua bênção está para chegar. Que bênção? Existe bênção maior do que aquela que foi feita na cruz?
Não tem. O Senhor, na igreja, no Novo Testamento, na Igreja da Graça, ele promete bênção financeira? Olha só. Não. As nossas bênçãos são espirituais. Nada é carnal. O restante te contenta com o que tu tem. Não quer dizer que você vai ser um derrotado, nada. Vai à luta. Vai à luta, vai estudando, vai trabalhando, vai você. Te levantam? Não espera por Deus. Deus tem questões espirituais. Olha só, Hebreus 13, verso 5. Não seja seja a vossa vida sem avareza, sem apego à riqueza, tá? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. A isso ele tem dito. Vamos ver. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse é o compromisso de Deus com você. Ele deu a salvação e vai estar contigo até o teu último dia de vida aqui nessa terra. É esse o compromisso de Deus. Aí as pessoas buscam profecias por quê? Porque elas querem saber se aquela causa na justiça vai dar certo, porque se o casamento vai dar certo, se aquela coisa que ele está orando vai dar certo, que só ela e Deus sabe. As questões tudo materiais, tudo aqui da terra, buscando respostas para coisas da terra e buscando resposta num homem. No homem. A palavra ela já está bem clara. Ela não dá assim, creia em mim que vai dar certo lá o teu negócio na justiça, que vai dar certo. Não, ela se contenta com o que tu tem. Eu tenho que cuidar de vocês. Fica tranquilo. Tá bom? Sem querer iludir. Deus não ilude você. Quem ilude, muitas vezes, é quem profere. Eu tô vendo uma bênção vai ser derramada e o anjo vai confirmar. E vai naquela, né? E a pessoa louca pra se desfazer daquela agonia, aquela coisa que tira o sono dela. Mas até eu acreditava. Só que quando confronta com a palavra, não dá de acreditar. Fique com a palavra. Fique com o que está escrito na palavra. Pare com essas promessas de coisas que não vão acontecer. E o pior é que essas coisas não vão acontecer. E quando não acontece, você não quer mais Deus, não quer mais a igreja, não quer mais saber de Jesus. E não foi isso que Deus prometeu. Você está abandonando tudo por causa de falsas promessas. Falsas promessas. Ditas profecias. Fica com a palavra, para ver se você vai um dia abandonar Deus. Contentai-vos com o que tendes, porque eu tenho dito, eu tenho cuidado de vós, de maneira nenhuma vos deixarei, nunca jamais vos abandonarei. Olha o compromisso de Deus contigo, de te acompanhar, dando sabedoria. Eu quero um carro, vai trabalhar. Eu quero comprar uma casa, vai trabalhar. Mas queira, gente, mais o céu. Foque nas coisas do alto do que as coisas que são passageiras e terrenas. Um dia os seus dias vão findarem aqui na terra. E aí nada disso adiantou. Tá? Tenha a tua vida com responsabilidade, tenha a tua vida com vontades, também com desejo de algumas coisas aqui, mas o teu foco tem que ser o céu. Só que o foco das profecias é coisas materiais para o tempo presente. E aí todo mundo quer ouvir coisa boa, gente. Vou até fazer um comentário em cima disso. O apóstolo Paulo, se vivesse nos dias de hoje, Atos, então. Ele seria motivo de chacota entre os cristãos. Já pensou um cara pregando a graça, viver dentro de prisão, sendo açoitado o tempo inteiro? O que deu certo na vida desse cara? Trazendo num olho terreno, olhando de forma terrena. O que deu certo na vida do apóstolo Paulo? Morreu sem propriedade, sem deixar nada para ninguém, morreu pobre, decapitado, andou dentro de prisão quase que depois se converteu a vida inteira, levando o evangelho de dentro da prisão. Alguns irmãos iam lá buscar cartas para levar para os outros. Ele de dentro da prisão, levando chicotada, num porão lá no escuro, ainda mandando cartas para poder edificar a igreja lá fora. Então imagina o apóstolo Paulo hoje, pregando hoje para essa grande maioria esmagadora de crentes hoje, que estão só esperando bênção, que estão só correndo atrás de bênção. Já pensou o apóstolo Paulo? Preso. As pessoas iam ficar assim, mas como é que um cara preso vai falar alguma coisa para mim? Um cara que está lá num calabouço, levando chicotada, sendo acusado disso e daquilo outro. Como que esse cara vai querer profetizar para mim bênção? Porque eu aprendi no passado, onde eu frequentava, que eu tenho que ter riqueza para ministrar riqueza para os outros. Que riqueza o apóstolo Paulo tinha para ministrar riqueza para os outros? A riqueza dele não era material. E toda pessoa que prega riqueza material para ti, ele é um falso profeta. Porque a promessa de Jesus Cristo não é riqueza material.
Ela é riqueza espiritual. Se tu conseguir material é pelo teu esforço, porque tu estudou, porque tu levantou cedo, porque tu correu atrás. Não fica esperando de Deus riqueza material, porque não existe promessa no Novo Testamento. Por isso que a igreja cristã hoje ela prega Velho Testamento. Se pregar o Velho Testamento, aí você entra nessa linha. Aí estão todos os que tem instalado aí, está corretíssimo. Aí está correto, porque Velho Testamento só fala de bens materiais. O povo judeu era avarento. Lembra do primeiro versículo que eu li? O povo judeu era avarento, eles gostavam de riquezas. Então, quando vem a Igreja da Graça, quando vem em Cristo, muda tudo. Não é mais riquezas que é pregado aqui na terra, é uma riqueza espiritual. Olha só o que Jesus disse. Mateus 6, verso 33 e 34. Palavras do Senhor Jesus. Não é minha palavra, não é a palavra do santo, se bem que eu estou em linha com o que Jesus está falando. Tá? Buscai, pois, em primeiro lugar, você conhece esse texto de cor, mas eu vou ler. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É algumas? É todas. É todas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu dia maravilhoso que vai ser. Não, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, um dia após o outro vão ser dias difíceis. Ele não prometeu, basta a cada dia o seu próprio mal. Ele não prometeu dias bons, maravilhosos. Você pode ter, conforme a tua mente. Às vezes você está lá no vale da sombra da morte e tu está tranquilo com Deus, porque é Deus em ti. Entendeu? Está passando dificuldade, mas eu estou confiando em Deus e aquilo não te abala, porque está enfrentando o mal, crendo na promessa de Deus aí. Uhum. No que Deus falou, sem enganar ninguém, sem prometer coisas miraculosas. Quem prometeu coisas miraculosas para Jesus, ou na Bíblia, foi Satanás na tentação do deserto. Esse reino todo eu vou te dar, vai ser bênção, tu vai governar, tu vai fazer isso. Ele confrontou com a palavra e disse, não é satisfação assim. da carne. Né? Só satisfação carnal presente para aquela época, durante a vida carnal. Né? E Jesus estava com a mente aonde? Lá no céu, lá no alto. Nós, como cristãos, podemos até ter alguns desejos. Creio que Jesus tinha alguns desejos também. Mas você tem que desejar mais o alto. Bota o alto em prioridade. Então, assim, para vocês verem como traz um emburrecimento em muitas pessoas, por não ter acesso à palavra e não ler a palavra e não desbravar a palavra, vocês podem ver como dá uma... Como é que eu vou dizer assim? Traz uma falta de compreensão. Vocês pegam um jogo de futebol. Boa noite, Renato. Vocês pegam um jogo de futebol, tá? O jogador, o time que ganhou. O entrevistador vai lá no final do jogo. E essa vitória, eu agradeço ao meu Senhor porque nos abençoou essa noite. Quer dizer que Deus abençoou um time? Que desabençoou o outro. E desabençoou o outro. Então você vê que traz um que também crê em Deus e esperava que Deus desse a resposta que eles ganhassem também. Os dois estavam em expectativa e um Deus tinha que decidir qual que ia ganhar. Ele jogou pra cima. E agora? Deus jogou pra cima e disse, hoje eu vou deixar aquele time ali ganhar. Gente, isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com treino. Competência, o time ser melhor. Entendeu? Né? Eu até faço menção do nosso Colorado. Mas essa é a questão. Aí chega no final do jogo, o jogador pega, eu agradeço a Deus pelo jogo hoje, que o nosso time levou a vitória. Não bota isso nas costas de Deus, cara. Isso não tem nada a ver com Deus. Né? Deus, ele está aqui preocupado com salvação. Isso. O restante é com nós. Eu almejo comprar uma casa, eu vou orar. Fica só orando para ver se a casa vai vir. Só te ajoelha ali e ora para ver se a casa vai vir. Né? Tem gente que acredita no lencinho de certos líderes religiosos que pegam um lencinho, vai lá e passa na porta do banco e paga a conta. Vai lá, pega um lencinho, vai lá e faz isso. Não acontece, irmãos. Não acontece. As coisas do Senhor são espirituais, não são carnais. Então, essa live de hoje é para você deixar bem claro na sua mente. Olha as profecias. Profeta não existe. A palavra é bem clara. Profeta e lei durou até João. Hebreus 1 fala bem claro que antigamente aos pais o Senhor falou pelos profetas. Hoje ele fala pelo Filho.
O Filho é a palavra revelada. Hoje existe o dom de proferir, o dom de profetizar. Profetizar o quê? A palavra. As boas novas, o evangelho das boas novas, coisas boas, não coisas ruins. Tem gente que gosta de só ficar falando, se ficar falando uma live de 1 hora, é só sobre demônio. O demônio está embaixo da cadeira, o demônio está embaixo do não sei o quê, o demônio está no copo, o demônio está não sei o quê. E Jesus mandou falar as boas novas, as boas coisas. E o que tem de boa coisa ficar falando em demônio? Por exemplo, agora nesse momento nós estamos vivendo. Todo mundo falando do corona, com medo de corona. É vírus. E, poxa, gente, esqueceram de confiar em Deus, esqueceram. Eu sei que a gente tem que tomar os nossos cuidados e tal, mas tudo posso naquele que me fortalece. Você vai poder passar por essa aí, porque tu tem alguém que te fortalece. Declara coisas boas, declara Deus, declara vitória no meio da dificuldade. Você está sentado debaixo da sombra do Altíssimo, né, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Vai declarando coisas boas. Isso é evangelho, gente. Declarar coisas boas em meio à adversidade. E a adversidade, Jesus disse que é todos os dias, já basta o dia ser mal. Todos os dias ia ter adversidade. Declara coisas boas em cima disso. E aí você vai vencer tranquilo, né? É por isso que eu no Facebook muitas vezes tenho travado algumas... não brigas, que eu não vou entrar em brigas, né? Não tem necessidade de estar entrando em brigas, mas eu coloco os meus posicionamentos e eu vejo muitas vezes a maneira com que o pessoal está fazendo as coisas, o medo que o pessoal está tendo do vírus, de uma forma completamente exagerada, sem necessidade. Deus está no controle. Deus está no controle. Se for para acontecer algo, vai acontecer, é da permissão dele. Se não for para acontecer, mas morreu tanta gente, ele permitiu. Está no controle. Não, se ele permitiu. Eu tô aqui agora. Pode me dar um infarto aqui, eu caí duro aqui agora. Morri, pronto, acabou, se foi. E Deus está no controle para te levar também em qualquer hora. Controle. Então não dá para ficar nessa paranoia que o povo tá ficando aí, e gente enlouquecendo, gente que eu já soube que se matou-se, que matou até a família. Que isso? Que Atos isso? 21. Né? Então é por isso que eu sou um cara que defendo essa tese. Eu não permito as pessoas ficar querendo botar o terror. Não se coloca terror, tá? Se vocês analisar bem friamente, vocês vão ver que não existe maneira para ter terror. Tá? Quer ter os cuidados? Tenha os cuidados normais, mas não tenha terror em cima disso. Se a tua vida tu crê, como diz alguns botando eu já vi pessoas botando no Facebook aquela música assim, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque Amém. ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Aí bota uma coisa dessa no Facebook e tá em casa trancado por causa do coronavírus. Poxa, né, gente? Vamos pelo menos então ser um pouquinho mais cuidadoso com aquilo que a gente posta. Se tu não consegue acreditar, não posta nada sobre o evangelho. Porque se tu acredita, vai pra cima. Pronto. Mesmo que seja morte. Mesmo que seja morte. Vá pra cima. Todo mundo vai morrer? Tu vai ficar pra semente? Não. Eu também não. E eu creio que o outro lado é bem melhor que aqui, né? Não que eu não goste daqui. É. Aqui tá maravilhoso. Eu tenho uma É família que a gente já quer morrer. Tenho uma família maravilhosa. Minha vida tá maravilhosa. Tô grato a Deus por tudo. Mas eu amo muito mais o céu. E eu quero um dia estar lá. Né? E eu vou um dia estar lá. O pessoal tem medo que Jesus vai voltar, gente. Não quero entrar nesse mérito de Jesus vai voltar. Não é? Teria que ter medo. Teria que ansiar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Seria muito mais lógico. Jesus vem que eu quero ir. Não, o povo tem medo, porque não sabe se vai. Por que não sabe se vai, cara? É verdade, Janilton. É isso mesmo. Eu vou. E tu tem que ter certeza. Por que você não tem a certeza? Porque não está ouvindo o evangelho. Não está ouvindo o evangelho. Se você tivesse ouvindo o evangelho, você teria certeza. Convicção. Jesus vinha e você ia. Maravilha de Deus. Ou você morria, você se encontrava com ele lá. E é isso aí. Se você ler o evangelho, você vai ter certeza da sua salvação. Tá? Certeza da tua salvação. Certeza absoluta. Tu vai entender que tu é um ser salvo num corpo de carne que tem defeitos e tem fraquezas e tem problemas. Mas que tu é um ser salvo porque ele veio para salvar o teu espírito. Ele veio te justificar. A palavra diz bem claro. E ele nos justificou. Quem nos justifica é ele. Na oração sacerdotal em João 17, ele diz assim, ó. E eu me santifico a mim mesmo por eles.
Porque o Senhor sabia que nós, por nós próprios, a gente não consegue ter a santificação que ele teve. Ninguém vai conseguir. Ele cumpriu a lei. Nós não tínhamos como. Por isso que ele veio morrer, cumprir a lei no nosso lugar. Mesmo nós sendo pecadores. Então, quando eu entendo isso, eu paro de tentar, na carne, me justificar. Porque essa carne, ela vai ter problema. Essa carne, ela vai ter problema o tempo inteiro. Vai ter discussão, vai ter coisas que a gente muitas vezes não vai gostar, muitas coisas que a gente vai fazer que a gente vai ficar assim, porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, maldito homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, e aquilo que eu não quero, eu faço. Até quando eu estarei nesse corpo? Era a luta que o apóstolo Paulo tinha entre espírito e carne, como ele fala em Gálatas capítulo 5. Obras da carne, obras do espírito, a briga da carne com o espírito. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos ter essa briga a nossa vida inteirinha. Então não se julgue inferior a ninguém, porque você está na carne e muitas vezes não se acha capaz. Você é. Ele morreu por causa de ti, por causa de mim, por causa de cada um que crê nele. Entendeu? Tira esse peso da carne. Não precisa você tentar ficar se justificando. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Tá? Você não precisa fazer nada, você precisa crer. Se você crê, tá lá. Certo? Como diz aquele cara do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, Jesus, ele olhou para Jesus, lembra-te de mim, quando estiver no teu reino. Ele disse, ainda hoje eu te digo. Que ali tem um erro de vírgula, tá? Ainda hoje eu te digo, tu estarás comigo no paraíso. Aí ele aponta lá para frente, tu estarás comigo no paraíso. Se ele fosse analisado, aquele cara da cruz ali, por um líder religioso, o líder religioso ia dizer assim, ó, desce da cruz, te batiza, toma ceia, traz o teu dízimo para depois tu ter o acesso. Mas foi Jesus que disse para ele, ainda hoje, não deu condição nenhuma. Nada. Tu estarás comigo no paraíso. Porque Jesus, quando ele diz lá, em Mateus 11, e eu vim vos trazer a paz e tirar todo o fardo que era contra vocês. Se ele não veio realmente para fazer isso, ele mentiu. Então Jesus tirou todo o fardo, todo o peso que a lei trazia, ele tirou de cima das pessoas. E ele disse assim, agora crê em mim. Se tu crê em mim, tu tá apto para entrar comigo. E aí vai ter quem diga, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Aquilo que o homem semear, aquilo ele vai se plantar. Se você quiser fazer coisas más, faz coisas más. Mas e tu você vai ter uma mas colheita. Né? O apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tem inteligência suficiente para saber o que é o bem e o que é o mal. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Olha o poder do Espírito Santo de ter o domínio próprio. Você tem esse privilégio em Cristo, gente. Vamos refletir Cristo e não obras carnais. Mas crer que nós vamos para lá ou vamos ter uma vida espiritual porque Ele fez todas as coisas. Amém, gente? Amém. Então se você frequenta algum local que tem pessoas o tempo inteiro falando isso, essas coisas que nós acabamos de falar aqui, eis que eu te digo, eis que eu não sei o que, julgue. Julgue pela palavra. Busca conhecimento ali. Tem fundamento? Tem fundamento que o cara está falando? Se não tiver fundamento, não traga para sua vida. Tá? Não traga para sua vida que não é coisa de Deus para ti. O que é de Deus está revelado na palavra. Isso é de Deus. O que não é revelado na palavra não vai atrás, que é satisfação da carne. Porque a nossa carne, ela quer satisfação. Ela quer ego, ela quer ser bajulada. A nossa carne quer que a gente entre num local e alguém diga para nós assim, Deus está contigo, meu irmão. A carne quer isso. Ó, tu é um homem de Deus. Tu é uma pessoa assim, tu é uma pessoa... A carne quer isso. Ela quer o tempo inteiro afirmação. Até nós queremos. A gente quer. Até nós queremos. Mas em Deus, o que nos basta é a salvação. É a salvação. O que ele fez lá na cruz... E da cruz para frente, ele tira toda a parte da carne. Por isso que eu entendo que para muitos líderes é difícil pregar a graça. Porque a graça, ela tira a carne fora. E muitas pessoas não querem perder o poder que tem sobre as outras. Então, como ele não quer perder esse poder que ele tem sobre as outras, ele não prega a graça. Porque a graça coloca todo mundo no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que ninguém. E o ser humano, a carne, que o apóstolo Paulo fala, a vontade dela é de aparecer. E aí eu tá em cima de um púlpito, pregando para várias pessoas e muitos ficar dizendo, ó, tá vindo aí fulano de tal. A carne gosta disso. Em Cristo não, ó. Nivela.
Tudo parelhinho. Ninguém melhor do que ninguém. E muitas vezes o que fala até é pior. Tá? Muitas vezes até nós Até nós aqui, muito pior você do que pode ser muitos. muito melhor em muitas atitudes do que nós aqui que estamos falando. Por isso que nós pregamos a palavra. Não prego Frank, não prega Sander. Não estou pregando Frank, pregando Cristo. Tira de cima de nós o peso. Isto, porque a gente é falho também. Amém, gente? Paz a todos. A todos. E até quarta-feira que vem, se assim Deus permitir. Amém. Amém?